E diz assim a palavra de Deus, Filipenses 4, de 2 a 4. Meu título em negrito está assim: apelo de Paulo para Evódia e Sintique, regozijo e oração. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, e peço também a vocês, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Vamos orar? Deus, fala conosco essa noite através do Teu Santo Espírito. Nós precisamos do Senhor essa noite, de uma forma, Deus, ainda mais especial, de uma forma ainda mais dedicada, de uma forma, Deus, ainda mais presente. Pai, talvez essa mensagem não faz sentido para aquele que ainda não experimentou o Senhor, então que essa noite isso seja real nessas vidas. Aqueles que ainda não experimentaram a presença de Deus, talvez estão vagando no mundo, perdidos, vagando talvez no mundo sem sentido, vagando talvez tristes, desamparados e vagando até mesmo desiludidos. Talvez muitos podem estar aqui na igreja, mesmo depois de muito tempo de vida cristã. Ajude essas pessoas a encontrar esse caminho, que é o Senhor Jesus. Ajude essas pessoas a ter um encontro verdadeiro, a ter um encontro real, a ter uma experiência vívida, verdadeira, de conversão genuína. Uma entrega, Deus, real, que eles possam experimentar o Senhor nos quartos de suas casas, aqui na igreja, onde estiverem, e possam, Deus, ser mudados. E que essa noite comece com a alegria do coração deles, a alegria do Senhor neles, para que essa transformação seja viva, verdadeira, contínua, permanente e eficaz. Oramos assim, confiados em Cristo somente. Amém. Bom, quero fazer a vocês uma pergunta bem pessoal. Eu sei que perguntas pessoais parecem um pouco indiscreto, né? Parece até constrangedor, nos coloca meio contra a parede. E quando a gente faz esse tipo de pergunta pessoal, parece que a gente está sentindo um pouco até ameaçado na nossa privacidade, meio invadido. Mas eu quero fazer uma pergunta verdadeira, e a pergunta que eu lhe faço é: você é alguém feliz? Você é alguém alegre? Mas eu não quero que você seja apressado em responder essa pergunta. Você vai meditar durante a pregação e no final você vai responder para você mesmo. Você não vai responder para outra pessoa a não ser para si. E essa pergunta, ela não é tão óbvia quanto parece, né? Se você realmente é feliz. Uma certa vez um pastor visitou uns irmãos que haviam experimentado o avivamento lá na África do Sul. E na África do Sul, Deus derrama o seu poder entre os Zulus. Zulus era um povo lá, uma certa tribo, uma certa etnia da África do Sul. E quando esse irmão vai visitar, nessa caravana, esse pastor estava com algumas pessoas, uma irmã se aproximou desses irmãos que haviam sido avivados e perguntou assim: você é submissa ao seu marido? Perguntou a irmã. Aí a irmã respondeu de uma forma surpreendente, dizendo assim: olha, eu posso te assegurar que o meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele, você não tem que estar perguntando para mim, você tem que estar perguntando para o meu marido. E aí, quando a gente faz essa pergunta, longe dos holofotes, longe do palco, longe das máscaras, você é feliz? E talvez essa pergunta eu deveria fazer não a você, ainda que eu estou aqui de púlpito e você vai responder ela no final dessa pregação. Você, na verdade, eu deveria perguntar ao seu marido: ele é feliz? Minha irmã, o seu marido é feliz? Ou meu irmão, a sua esposa é alguém feliz? E sabe, talvez você esteja pensando: será que é possível ser feliz e num mundo como este que a gente está vivendo?
Afinal, para um cristão, então, o que é ser alegre? O que é ter alegria? O que é viver em alegria? Eu lembro que a minha tia, quando estava me evangelizando, quando eu era menor, ela dizia o seguinte: olha, o crente, ele é inteiramente feliz, completamente feliz e continuamente feliz e passa por momentos de tristeza. Então ele é constantemente feliz e passa por momentos de tristeza. O ímpio é o contrário, ele vive em profunda tristeza e passa por momentos de alegria. E o nosso catecismo tenta traduzir isso para nós, dessa felicidade, dessa alegria, que é aquela primeira pergunta tão famosa, né? Qual é o fim principal do homem? E a resposta é gloriar a Deus e desfrutar desse Deus para todo sempre. E a busca por uma vida feliz impulsiona toda a humanidade. Se você está aqui é porque você acredita que estando aqui a sua felicidade vai ser um pouquinho mais aumentada. Se você muda de carro, é porque você crê que a sua felicidade vai ser um pouquinho mais aumentada. Se você vai mudar em outra cidade, morar em outra cidade, mudar de casa, você crê que a sua felicidade está sendo aumentada. Se você troca de emprego, é porque você crê que a sua felicidade está sendo um pouco mais aumentada. Então a vida feliz impulsiona toda a humanidade. Nós não somos diferentes, tá? Eu não estou sendo aqui hipócrita dizendo que eu não quero a felicidade, eu não busco essa felicidade. Eu também a faço. Entretanto, nessa busca insana pela felicidade, a sociedade tem praticado meio um vale tudo. E isso, de certa forma, respinga na igreja. Imagina acontecendo um vale tudo lá fora, um UFC. Já viu ali no UFC? Os caras estão brigando, de repente não espirra um sangue em alguém que está ali bem perto do octógono. É mais ou menos isso, o sangue está descendo derramado lá fora e de repente alguns espirros de sangue vêm para dentro da igreja. E o que eu chamo desses espirros de sangue? Nessa história do vale tudo, as pessoas utilizam dos diversos meios para a felicidade. Traem uns às outras, pisam uns os outros, passam outros para trás, consomem quilos de tranquilizantes, drogas, entorpecentes, estéticas físicas, gastam tempo com aparência, tudo isso em nome dessa alegria e dessa felicidade. E tudo voltado não para a alegria do mundo, não para a felicidade do mundo, mas de si mesmo, né? A rede social está aí para provar isso, esse excessivo dose de autoestima. E a gente está bebendo dessas doses. Parece que a gente precisa acessar o Instagram, ver uma frase de motivação para a gente começar a segunda-feira. Parece que a gente precisa ir lá no Instagram, ir no YouTube, ouvir um cara motivacional para nos impulsionar na segunda, na terça, na quarta. E a gente está movendo a nossa autoestima isso. E é mais interessante que tudo fora de Deus, mas em nome de mim mesmo. E será que você é essa pessoa verdadeiramente feliz? Volta a pergunta. Ou será que a gente vive essa capa de alegria? Nós vivemos, interessante, nos melhores dos tempos e ao mesmo tempo no pior dos tempos. Por que eu faço essa forma antagônica, melhor dos tempos e pior dos tempos? Melhor dos tempos porque nós temos oportunidades, muitas oportunidades. Eu já falei para os irmãos, imagina a quantidade de oportunidades que você tem para sair para comer no shopping. Imagina a quantidade de carros que você tem para escolher para se comprar um carro. Imagina a opção de mulheres, de homens, de coisas disponíveis no mundo. Nosso irmão Sebastião estava compartilhando, quando alguém vai comprar uma linha lá com ele, tem tanta opção de cor que você não tem mais só um verde. É o verde azul, verde água, verde mamão, verde, verde folha, verde não sei o quê. É tanto verde que você vai comprar, tanto quanto é linha. E aí você vai lá, tem 300 tipos de verde, mas ela queria o verde 301. E aí sai da loja do meu irmão Sebastião sem comprar a linha verde, porque não tinha o número 301. Tinha todas as 300, mas faltou a 1 e ela está infeliz por isso. Eu vou no shopping, vou comer tudo, parece que eu vou lá, escolho um lugar que eu quero comer, mas aquele lugar também não satisfaz porque tem muita opção. E nesse mar de opções a gente se perde. Então é tempos de conquistas gloriosas, mas tempos de retrocessos desastrosos, tempos de glórias excelsas, mas tempos de opróbrio, tempos de uma geração privilegiada, muito mais do que os nossos antepassados, que viviam e que nem contemplavam o que a gente vê, mas infelizmente nada satisfaz essa geração, nada. Temos fax, televisão, aviões a jatos, telefone celular, computador, correio eletrônico, internet, tudo, mas infelizmente é uma sociedade infeliz. E o nosso mundo mudou muito, ele é um outro mundo. É um mundo fantástico, essa cibernética, engenharia genética, clonagem, tomografia computadorizada. E nesse mundo, o império dessa ciência colossal vai muito mais além do que uma aldeia específica. Hoje o mundo está conectado nessas várias aldeias e esse mundo tinha tudo para ser feliz. Mas infelizmente não é esse paraíso na terra todo que a gente acha.
Esse paraíso de utopia construído pelo homem, onde o mundo se tornaria essa ilha, onde não haveria mais desordem, nem ódio, e nem necessidade de leis e tribunais. Mas o fato é, meus irmãos, que infelizmente não é isso. A maldade dentro do coração do homem prevalece. Por isso, então, a sociedade se transforma. Ela, de fato, não tem dado ao homem esse conhecimento, essa cultura e essa ciência e nem essa alegria. Então, não basta, então, a gente apenas combater essa paz. Eu estava explicando isso para o Felipe. O que adianta a gente ter uma Suíça aqui no Brasil, ruas asfaltadas, educação de ponta, ciência de ponta, saúde de ponta, se é um povo sem Deus? O que adianta, né? O que adianta eu ter um padrão de uma vida da Suíça aqui no Brasil, mas eu não vivo com Deus? Então não basta tirar o homem da favela, é preciso tirar a favela de dentro do homem. E o homem no século XX, então, sobe nesse apogeu de glória, nessas conquistas, mas infelizmente não é isso. E o homem pós-moderno, como o nosso irmão Sebastião conhece muito bem esse termo, está desencantado com a vida, está desencantado com a arte, com a beleza do viver. E parece que a gente está acostumado principalmente por causa do acesso à internet, aos grandes homens que chegaram ao topo. Se a gente não viver uma vida daquela, a nossa vida é infeliz. Parece que a gente não chegar ao topo, a nossa vida comum parece ser banal, sem graça e sem sentido. Hoje o comum não é valorizado. Se você é alguém comum, você é o mais desprezado nas redes sociais. Se você é um cara que não viaja, não posta as coisas na rede social, se você vive uma vida normal, comum, banal, você é o menos seguido, menos curtidas, menos seguidores e assim vai. Porque a vida comum hoje parece ser infeliz. Então parece que só se eu acessar aquele nível, um dia eu vou alcançar a felicidade. E no campo religioso, talvez, meus irmãos, essa desilusão é ainda mais profunda. Por quê? Os irmãos não estão satisfeitos muitas das vezes com Cristo. Não estão satisfeitos com Ele e aí tenta sempre ter um acessório a mais com Jesus. E na verdade, então, tudo decepciona o cristão ou o homem. Parece que o chão foi tirado de seus pés, a esperança das pessoas faliu e os sonhos morreram. As perspectivas parecem que são sombrias. Por isso, esse século vê na sua juventude derramada em drogas, jogando a sua vida no mar de lama, deixando a esperança escoar pelo ralo da história. E esse é o século da promiscuidade, dos valores invertidos e pervertidos num abismo degradante. E nesse mundo confuso e perdido, então o homem está nesse atoleiro de paixões. E sabe, irmãos, por detrás dessa pompa toda que a gente vê, sempre tem vestígios de tristeza. Sorrisos profissionalmente produzidos escondem corações amarguradas. Vivemos uma sociedade tão doente, sucateada pelo pecado, dominada pelos vícios. E no mundo assim, como que é possível ser feliz? Como é possível? Sabe, irmãos, nesse tumulto, nesse mundo tumultuado, é exatamente o que eu quero falar sobre a alegria verdadeira. E a alegria de Deus, do céu, tem que invadir a sua alma. É necessário isso. E eu quero que você entenda o que é ser verdadeiramente feliz, ainda que nos poucos minutos que a gente vai ter aqui, pouco tempo, mas eu quero pelo menos despertar isso em você. Então levante-se, seja uma pessoa alegre, verdadeiramente feliz e eternamente. E o contexto da epístola de Paulo aqui mostra que os filipenses eram chamados, ou era a carta chamada a carta da alegria. E ele escreve essa carta não nos melhores momentos de Paulo. Paulo está preso. Você acha que Paulo está escrevendo isso aqui, né, lá nas Ilhas de Caribe, em Cancún? Você acha que Paulo está escrevendo isso aqui num sobrado de 3 andares, diante do mar, ali de Copacabana, ou mesmo da Praia de Bombinhas, em Santa Catarina? Não. Ele está preso, ele está algemado, ele está abandonado. E aí ele escreve: seja feliz, alegre-se no Senhor. E esse zelo que ele tem pelos filipenses, apesar das circunstâncias da sua prisão e das diversas expressões que a gente vê na carta de Filipenses, Paulo está alegre. E o autor está preso, não só preso, mas também abandonado. E gente, é exatamente o que Paulo está vivendo. Paulo é um veterano soldado de Cristo. Ele está em Roma, muito provavelmente preso em Roma, carregando no corpo essas marcas de muitos açoites, não só físicos, mas da sua alma. E os sulcos são profundos das suas lutas, o seu peito está lá dilatando e a sua alma faz essa voz profética dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele não está, irmãos, como naquela cátedra,
vestido de uma toga, como o pessoal do Supremo. Ele não está empolerado numa tribuna. Ele não está ali balbuciando palavras bonitas num derramar e pisando em tapetes vermelhos. Não, ele é um guerreiro. E ele aprende a ser feliz e contente, mesmo nesse fogo cruzado de guerras, mesmo na trincheira dessa batalha. E você sabe qual que é o primeiro motivo da gente se alegrar? Principalmente no verso 4, ele começa dizendo com um imperativo: alegrem-se. Não tenho nada mais a dizer se não for esse imperativo, se não for essa ordem de você ser alegre. Mas como exercer um imperativo? Como que eu sou uma ordem? Ordem, você obedece. Ordem se cumpre. Como diz, os veteranos de guerra, ordem dada, missão dada, é a missão cumprida. Então, não ser alegre é desobedecer uma ordem. Não ser alegre é desobedecer um mandamento. E o cristão tem o direito de passar por momentos tristes, mas não tem a ordem de viver na tristeza. O cristão não tem aquele direito de viver encaramujado, engavetado, dominado pela tristeza. Por quê? Porque o evangelho que ele abraçou é da boa nova e é de grande alegria, Lucas capítulo 2. Porque o fruto do Espírito é alegria, Gálatas 5. O reino de Deus está dentro de nós e a alegria do Espírito Santo, Romanos 14. Na presença de Deus, há plenitude de alegria, Salmo 16. Então, irmãos, não há como você viver triste, exceto se você não tem experimentado Cristo. Aí eu estou dizendo, tudo bem, você pode estar experimentando um mar de tristeza. E o cristão não pode viver então arrasado, cheio de murmuração, onde o espírito dele é trocado de veste de alegria por veste de angústia, de veste de tristeza por veste de murmuração. Por isso eu volto à pergunta: você está triste ou você é triste? Uma coisa é você estar, outra coisa é você ser. Porque a alegria do Senhor deveria ser a sua força, Neemias 8. Isso não significa então que você vai ser isento de problemas, não é isso. Sim, o cristão tem problemas, mas ele passa por vales, mas o transforma em manancial. O cristão chora na noite escura, mas sabe que a alegria vem pela manhã. O cristão é açoitado pela enfermidade, mas ele tem expectativa do bálsamo de Gileade sobre a vida dele. O cristão enfrenta a pobreza, é verdade, mas tem um tesouro inestimável no céu e que ele se alegra por causa disso. O cristão é provado, o cristão é tentado, mas se ele se alegra em Deus, vai se alegrar também no seu livramento. Esse é o poder do Evangelho. Alguém que está conhecendo a dor ao seu lado, mas interiormente, vibrante de alegria. Pro lado dele está, já viu aquele meme na internet, tem tiro e bala para todo lado, e o cara está lá feliz no computador da vida, procurando passagem para comprar. É mais ou menos isso. O cristão está vendo um bombardeio do lado dele, mas dentro dele, ele é alegre. E Paulo está aguardando a sua sentença de morte, e em breve ele vai ser degolado, mas ele não perde a alegria. Será que se você estivesse lá no corredor da morte nos Estados Unidos, você estaria como Paulo? Um óleo de alegria, onde nada pode arrancar isso de você? Então, meus irmãos, ser cristão não é você ficar com o dente cerrado. O dente cerrado é assim, você segurando a emoção. Não, porque ao mesmo tempo que o vale existe, que é lugar de choro, ele sofre, mas ele crê que aquele choro tem um propósito. Ele crê que aquele vale tem um propósito e nada acontece por um acaso sem um plano sábio, amoroso, glorioso e poderoso de Deus. Porque é no vale que vemos as belezas dos montes. Se você não estivesse no vale, você não poderia enxergar a beleza dos montes. É no vale que a gente aprende as grandes lições da vida. É na estrada da provação que fortalece a musculatura espiritual das nossas vidas. E é no deserto que dele trata conosco e nos ensina, nos quebrantando. Por isso, o cristão crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que a gente não vive dando a volta sem rumo, a gente está no alvo. E o que significa todas as coisas cooperar para o seu bem? Para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe quem são aqueles que amam a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então todas as coisas só vão cooperar para o seu bem se você tem guardado os mandamentos, se você tem amado a Deus, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que me amam. Mas se você não tem guardado os mandamentos de Deus, se você não tem seguido os caminhos de obediência a Ele, eu sinto lhe dizer, todas as coisas não vão cooperar para o seu bem, porque você não tem amado a Deus. Então a alegria é uma ordem.
A alegria é imperativo. Mas Paulo prossegue dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Quando ele fala no Senhor, está falando na pessoa de Deus. E antes de eu encerrar essa mensagem exatamente falando que a alegria nossa é na pessoa de Cristo, significa então que a minha alegria não tem que estar nas circunstâncias. Ou seja, a minha alegria é transcircunstancial. Ser alegre então não é só um mandamento, mas ele vai além das circunstâncias. Alegrai-vos sempre. Nossa vida, irmãos, é marcada por esses montes e vales, saúde e doença, prosperidade e adversidade. Mas de fato, irmãos, eu sei como cristão ter paz diante da tempestade. E ser um cristão, meus irmãos, não é pisar nesses tapetes macios, mas eu vou cruzar o deserto na certeza que Deus está comigo. Eu sou um cristão e não vou ser poupado da fornalha acesa, é verdade, porque Deus me livra na fornalha, não me livra da fornalha. E essa presença consoladora do anjo de Deus vai estar ali comigo em meio ao fogo, porque Deus não nos abandona nas tormentas, não foge de nós. Deus não nos promete caminhada fácil, é verdade, mas Ele nos promete uma chegada segura. A caminhada não é fácil, mas a chegada é segura. Deus não nos promete ausência de luta, mas Ele nos promete certeza de vitória. Portanto, então, a nossa alegria deve transcender as circunstâncias e não depende da situação, nem das pessoas e nem das coisas. Sabe, irmãos, e a pessoa que eu mais me lembro disso é José do Egito. Gente, José foi vítima de ciúme dos irmãos. Não só do ciúme, mas de ódio mesmo. E de ódio, porque os irmãos tentaram executar o mal contra ele, jogam José na cisterna, tamparam os ouvidos aos gritos de desespero, de socorro de José, endureceram o coração, ouviram a voz de pedido de clemência do irmão deles, venderam ele como mercadoria para o estrangeiro, mataram ele, José, no próprio coração deles, mas não conseguiram sepultá-lo no cemitério da consciência deles, porque aquilo ali estava martelando a cabeça dos irmãos dele. Vira e mexe, eles falavam: isso está acontecendo por causa do juízo de Deus sobre nós, isso está acontecendo porque nós vendemos o nosso irmão. Mas eles sustentaram a mentira por 20 anos, mas José não deixou que a maldade dos seus irmãos lhes azedasse a vida. José não permitiu que a maldade dos irmãos deles lhe imperasse. Não se tornou um jovem complexado, antes ele honra a Deus, tirando do cárcere e colocando no trono. E ele diz, por fim: vós intestaste na verdade o mal contra mim, porém Deus o torna para o bem. Então, além de ser uma ordem, a alegria, ela transcende as circunstâncias. Por quê? Porque Paulo diz que a minha alegria é no Senhor. E aí vem o terceiro princípio. O primeiro princípio é porque é uma ordem, o segundo princípio é porque ele transcende as circunstâncias, e o terceiro é porque a nossa alegria ela é cristocêntrica. E a alegria então está na pessoa de Cristo. Não é alegria superficial, não é alegria maquiada, não é numa noite de festa que ela vai se desfazer naquela maquiagem ao alvorecer, não. Então, meus irmãos, tem muita gente laureada de riquezas, tem muita gente no pódio do sucesso, no apogeu da fama, mas o vazio daquela alma não é satisfeito. Por quê? Porque o vazio dele é do tamanho do próprio Deus. Ele tem na eternidade o desejo do coração, mas aquilo ele nunca vai se saciar, porque tudo que é temporal e terreno não vai satisfazer a nossa alma. E o homem então tem esse vazio que só Jesus pode preencher. Só a alegria que vem do trono de Deus pode suportar as crises, triunfar sobre as pressões e não naufragar pela vida. É por isso que Paulo, meus irmãos, mesmo depois de preso, surrado tantos anos, chega a Roma na qualidade desse missionário. E ao lermos o verso 4, meus irmãos, Paulo faz uma declaração tão ousada, mas como? É simples, porque Paulo sabia que a alegria dele não estava nele, mas fora dele. A alegria, meus irmãos, não é um ponto de chegada, mas é um caminho que você percorre. Eu estava comentando isso com o Edilson hoje, indo embora. A alegria, meus irmãos, não tem que ser, porque assim, olha, o dia que eu me casar, eu vou ser feliz. Lá eu vou encontrar alegria. Aí você casa, não, agora quando eu tiver minha pós-graduação, aí lá você vai encontrar a sua alegria. Ah não, quando eu tiver meu primeiro milhão. Ah não, quando eu tiver meu primeiro bilhão. Ah não, a sua alegria não é um ponto de chegada se você já encontrou a pessoa de Jesus.
Se você já encontrou a pessoa de Jesus, enquanto você caminha para casar, você está feliz. Aí quando você casa, você continua feliz. Depois do casamento, você continua feliz. Quando você adquire sua casa, você está feliz. Ao caminhar para comprar o seu primeiro carro, você está feliz. Quando você compra o seu primeiro carro, anda nele, você continua feliz. E quando você chegar os seus filhos, você vai continuar feliz. Quando chegar os seus netos, você vai feliz. Você continua a felicidade enquanto esses pontos vão acontecendo na sua vida. Então a alegria é uma caminhada, é um caminho que você percorre e não um ponto que você vai chegar. Enquanto você está percorrendo essa caminhada, essa longa caminhada da vida, essa linha, você está no caminho da felicidade que está na pessoa de Jesus. E quando você entra nesse relacionamento com Deus, como filho de Deus, você é alguém feliz. E a falta de alegria faz com que eu deixe de olhar horizontalmente para os outros, e a minha alegria, o meu contentamento passa a ser olhado de forma vertical, quando os meus olhos estão na direção de Deus, independente do que está ao meu redor. Se Cristo não for o seu contentamento maior, então você vai viver constantemente nas garras do descontentamento. Eu compartilhando com a nossa irmã Isolina, quando eu perdi tudo, eu tinha uma empresa, eu perdi tudo que você tinha. Só não levaram os meus móveis porque eu precisava dele para sentar, minha cama para dormir. E naquela hora eu pensei assim, gente, será que a minha alegria está em Deus mesmo? Eu ainda não experimentei uma doença séria. Eu não experimentei ainda uma doença séria. Mas será que o dia que ela chegar, eu vou ter a mesma atitude que o nosso irmão Russell Shedd teve quando teve um câncer? Ele falar assim, eu estou aprendendo em Deus com essa alegria que Ele está me dando? Ou será que eu vou agir como o John Piper, que escreveu um livro dizendo, não desperdice o seu câncer? Será que eu vou ter esse mesmo contentamento, a capacidade de escrever um livro, não desperdice o seu câncer para a glória de Deus? E sabe, irmãos, todas as coisas vão cooperar para esse bem mesmo. E a conclusão que eu quero chegar nessa breve meditação aqui desse texto, de quase que um versículo, eu posso lhe fazer uma pergunta, continuando no início da mensagem. Qual é a coisa que te separa da alegria? Você preenche o espaço em branco do tipo assim, olha, eu vou ficar feliz quando... 3 pontinhos. Eu vou ficar feliz, ou eu vou ser feliz quando... 3 pontinhos acontecer. Talvez nos falta alegria, porque nos falta maior gratidão no coração. Talvez nos falta alegria, porque a fonte da alegria tem sido eu mesmo. Talvez me falta alegria, porque a minha alegria tem sido o meu desempenho espiritual, se eu peco ou não peco, se eu chuto o gato ou não chuto, se eu fiz tudo certinho naquele dia, se eu não fiz. A minha fonte de alegria talvez tenha sido eu e não Cristo. E aí eu tenho me tornado o meu próprio ídolo, e isso é idolatria, porque eu tenho sido a minha própria fonte de alegria. Ou será que eu não tenho sido alegre porque os meus olhos estão demais nas coisas desse mundo? Onde as coisas, e aí diz 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as mais infelizes desse mundo. Ou talvez você tenha sido infeliz porque tem dado ouvido aos seus inimigos, a carne, o diabo e o mundo, e ele tem minado a sua fé. Ou talvez nós não estamos sendo felizes porque não estamos experimentando verdadeiramente a presença de Deus. E eu faço aqui honestamente essa pergunta, você experimentou a presença de Deus algum dia na sua vida? Você experimenta a presença de Deus real na sua vida? Enquanto nós não estivermos com esse encontro real com o Senhor Jesus, a gente vai depender das circunstâncias para nos alegrar. Enquanto eu não tiver uma verdadeira paz com Deus, uma verdadeira alegria, eu vou precisar das minhas circunstâncias para me alegrar. Sabe, irmãos, você já é feliz, porque você já tem o maior tesouro, que é o Senhor Jesus. Nós já somos felizes. Esse é o imperativo da alegria em nós, da alegria em nosso coração. Eu vejo irmãos passando por circunstâncias que eu falo assim, gente, como que eu lidaria com tudo isso? E os irmãos estão alegres, os irmãos estão felizes. Eu fico pensando, gente, que alegria. Eu não sei ser alegre. Parece que eu ainda não sei na escola da felicidade. Parece que eu não entrei nesse caminho ainda, mas eu preciso trilhar esse caminho. Porque quando eu estou pregando para você, eu estou pregando, na verdade, é para mim. Toda essa mensagem veio, na verdade, em primeiro lugar, para a minha pessoa. E eu falo, Deus, será que eu estou trilhando o caminho da felicidade? Essa semana eu falei exatamente para a Elaine, parece que eu não estava feliz. Eu falei assim, Deus, o que está faltando?
O que está faltando para mim? Será que a minha alegria não é completa no Senhor? Será que eu preciso ter uma igreja grande primeiro? Será que eu preciso, ter um ministério de sucesso no YouTube, no WhatsApp, ser um grande pregador para eu ser feliz? E eu não sei, irmãos, mas eu só comecei a buscar a presença de Deus essa semana. Eu falei assim: Deus, alegra o meu coração, porque eu ando angustiado, eu ando muito triste, eu ando com o coração amargurado, e eu ando com o coração infeliz. O que está acontecendo com a minha vida? E nesses 22 anos de crente, eu não sei te explicar. Charles Spurgeon viveu um bom tempo da vida cristã dele infeliz. Ele não sabia o porquê, ele não sabia os motivos. E nós estamos falando de Charles Spurgeon, os príncipes dos pregadores, aquele que quando ia lá pregar em Londres, dava 8.000 pessoas, 5.000 pessoas. Então não é o sucesso ministerial que vai me trazer mais felicidade. Não é porque eu tenho uma igreja maior, menor, estou num outro lugar, estou aqui. Não, o que vai me fazer feliz é se essa pessoa de Jesus estiver concentrada a minha felicidade lá nele. E enquanto eu estiver caminhando, a minha alegria é constante e verdadeira. E quando eu faço essa pergunta para você, eu fiz ela durante a semana inteira para mim. Será que eu sou feliz? Será que as pessoas que estão ao meu redor me veem um pastor feliz? Apesar das minhas circunstâncias que eu vivo hoje? E você é feliz? Vamos orar.